Obrigado por você ter escolhido estar nesta noite para adorar a Deus conosco. Os nossos irmãos, os amigos, pessoas que não vimos há algum tempo, estão saudosas desta lição. Irmãos, eu quero dizer que eu não estou inteiro nesta noite. Há 15 dias, os irmãos sabem que eu sofri uma intervenção cirúrgica, tive hemorragia, uma cirurgia que demoraria 40 minutos, demorou 2 horas e meia. Perdi sangue, a gente ficou um pouco fraco, mas o Gustavo falou: não, você vai falar em nome de Jesus. Eu falei: então vamos lá. Eu não estou inteiro, vou ser completo agora pelo poder do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a Deus por isso. Não só esse motivo nós temos a agradecer. Hoje está completando 42 anos que nós nos casamos no civil. E nós estamos aqui falando da sua palavra. E na quarta-feira vai estar completando o nosso casamento no religioso. Casamos na Igreja Central Paulistana, num dia de domingo muito bonito. E a minha esposa vai estar falando na quarta-feira. Então hoje no dia do civil e ela no dia do religioso. Nós queremos agradecer porque você veio aqui, talvez pela vez primeira, mas que você possa encontrar aquilo que você tanto precisa para a sua vida. Não preciso descrever a situação caótica que o nosso mundo vive, nem mesmo o nosso Brasil. Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Como nunca tivemos. Então, mais do que nunca, nós devemos nos apegar a Deus, jovem, adulto, criança, todos, amigos, todos, temos que nos apegar a Deus. E antes de abrirmos a sua palavra, vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito Santo. Nosso grandioso Deus e Pai, obrigado porque nós estamos aqui em tão boas circunstâncias, na casa do Pai, como irmãos, para buscar da fonte que é Jesus Cristo. Que teu Espírito possa iluminar a mente de cada um e a nossa também, para que possamos entender com clareza a tua palavra nessa noite. Que ela seja luz, que ela seja porta, que ela seja poder para cada um. São bênçãos e favores que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1, verso 6 até o 11. Aqui diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercasse tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra.
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. O título que nós escolhemos para a mensagem dessa noite é o normal de Deus na vida do cristão. O que deve ser normal da parte de Deus na vida de nós cristãos. Nós vamos conhecer um pouco, resumidamente, a história desse grande patriarca. Jó é um homem muito bem sucedido, respeitado, pai de família, na terra de Uz, um território próximo do deserto da Síria, onde está havendo essa guerra já há alguns anos. Ele era contemporâneo de Moisés, por isso que o livro de Moisés foi o primeiro escrito na Bíblia. A experiência de Jó era profunda. Ele tinha íntima comunhão com o seu Criador. O cuidado dele para a sua família, e ele ia para além dos costumes daquele tempo. Segundo se pode ver no ato comum de dividir sua grande riqueza com as filhas, bem como os filhos, porque naquela época só os homens que recebiam eles, as mulheres não. Mas com Jó não era assim. Jó dividiu a herança para as mulheres também. Jó e sua esposa não sabiam o que estava ocorrendo no conselho celeste. E os membros da sua família levavam uma vida normal. Eles regozijavam-se no Senhor, alegravam-se uns com os outros, com os vizinhos. Mas os servos trazem notícias sucessivas dos desastres. A riqueza de Jó se foi. Seus servos também foram assassinados. E todos os seus filhos foram mortos. Jó não teve a oportunidade de recuperar o equilíbrio desses seguidos golpes. A severidade das tragédias foi acentuada pela impiedosa sequência dos acontecimentos. Sabe, irmãos, quantas vezes um telefonema muda tudo? Está tudo bem em casa, basta um telefonema. E se ele chega depois da meia-noite, é mais assustador ainda. Jó reage a essas calamidades, rasgando suas roupas, rapando a sua cabeça, que era sinal de luto naqueles tempos. Mas o que ele faz depois disso surpreende a todos. E amém. Por esse ato, eu admiro ainda mais a grandeza de Jó. Depois que tudo isso lhe acometeu, ele se ajoelha e adora o Senhor. Irmãos, eu quero confessar publicamente, eu não teria a grandeza deste homem. Depois de tantas desgraças, mas radicais, ele adora ao Senhor. Sua segunda prova foi bem pessoal. Tumores malignos tomaram o seu corpo. Em pouco tempo, poucos momentos, aquele homem vigoroso transforma-se num grande sofredor, incapaz de explicar por quê. Mesmo assim, Jó não culpa a Deus por nenhum acontecimento. Ele sabia que Deus não causaria o que havia permitido. E aqui vemos um patriarca que tem uma total confiança em Deus. A história de Jó tem sido uma grande inspiração. Sua
fidelidade a Deus em meio a essa severa provação parece impossível de se compreender. Contudo, Jó permaneceu fiel até o fim. Veja o que diz o Espírito de Profecia: das profundezas do desencorajamento e do desânimo, Jó se levanta para as alturas da implícita confiança na misericórdia e no poder salvador de Deus. Ela reforça isso, acrescentando as palavras de confiança e temor. E o que ele diz nesse momento é o que está registrado no capítulo 13, no verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que coisa, que grandeza, que gigante, não é isso? Quanto temos a aprender de Jó nessa noite, irmãos? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Só quem está vivenciando uma prova, que sabe o que eu estou dizendo. Nossa reação às provas da vida é muitas vezes expressa numa pergunta com 6 letras: por quê? Jó é um personagem que ficou conhecido pelo seu sofrimento. E por 41 capítulos só se lê sobre a condição difícil da vida desse homem. Ficamos pensando que ela se resumiu nisso, em sofrer com paciência. Mas Jó não passou por essa prova mais do que um ano na sua vida. E depois tudo acabou. Embora não exista nenhuma revelação da Bíblia e nem do Espírito de Profecia. Mas o normal, tanto antes quanto depois da prova, foi de muita bênção e felicidade. O próprio Satanás, que estava passeando por ali, sabia que o sofrimento não era o normal de Deus na vida de Jó, pelo que ele respondeu: tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele quer. Abençoa tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais animais. Então essa condição a que o diabo se refere é normal de Deus na vida de Jó. E deve ser o normal de Deus na nossa vida também. A Bíblia tem um texto que eu gosto muito. Nós temos que estar contentes com o que temos. Isso não quer dizer que nós não vamos ter expectativas de vida, estudar, conquistar um conforto, não estou dizendo isso. Mas aquela ambição desenfreada não pode ser o normal na vida de um cristão. Vamos ver então alguns passos que consideramos normal para a vida de um cristão. Primeiro, sermos cercados por Deus por todos os lados. Lá no verso 10 fala: porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Deus cercava Jó de cuidados e de proteção. Quem é Jó pode ficar impressionado com a calamidade que veio sobre ele. Pode até pensar que o Filho de Deus está sempre vulnerável ao ataque do inimigo, na hora que ele quer, mas não é assim. Irmão, o próprio inimigo reconhece que Deus havia cercado Jó com um muro de proteção. E que por isso que para atacar Jó, ele precisou pedir permissão a Deus. Tem um texto muito profundo em 1 João 5,18 que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus não recebe o toque do maligno sem a permissão
Deus, como aconteceu com Jó. É lógico que eu não vou ficar procurando, mas caso aconteça, é com a permissão de Deus, porque o maligno não tem autoridade sobre você, ele é vencido. Vamos ver o segundo ponto: termos a nossa família abençoada por Deus. Isso é o normal de Deus na vida do cristão, uma família abençoada. Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele e a sua família. Essa foi a recomendação de Deus. Satanás também reconheceu que a casa de Jó estava debaixo dos cuidados de Deus, ou seja, toda a família de Jó era abençoada. Sabe por quê, irmãos? Jó constantemente orava pela sua família. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. Ele queria a purificação da vida de seus filhos. E ele sempre fazia isso porque ele pensava: pode ser que o meu filho tenha pecado, e eu vou fazer o oferecimento desse sacrifício. Assim a família de Jó vivia em paz. Irmãos, isso deve ser o normal de Deus na nossa vida, uma paz na família. Jó orava por prevenção. Nós não podemos buscar a Deus e clamar pelos nossos filhos, pela nossa família, só quando a desgraça já instalou. Nós temos que orar por prevenção. Temos que advertir o filho: cuidado, se você andar por esse caminho, vai acontecer isso. Falar para a esposa, fala para o marido fala para a esposa, um fala para o outro. Não esperar as coisas acontecerem. Porque existem algumas situações que não tem retorno. Orando cada um de nós por sua família, faz com que normalmente ela seja abençoada. A casa de Jó estava abençoada por Deus. Cada membro da família se relacionava muito bem e havia festas, e nenhum irmão deixava de convidar o outro. Não tinha aquelas intriguinhas de cunhadas. Era tudo bem, tudo bem. Não havia ciúmes, rivalidades. Eles respeitavam um ao outro e viviam em paz. Isso é o normal de Deus para as famílias de hoje. Tem irmãos que oram pela casa dos outros, mas nem sempre se preocupa com a sua própria casa. Dizem ainda: a salvação é individual. O problema é dele, o problema é dela. Não é assim. Nós temos que lutar pela salvação da nossa família. Não deixar de ter a salvação individual, deixar que a pessoa se... Jó oferecia sacrifícios para os seus filhos como resultado, o que era normal, e Deus abençoava. Mas existe ainda uma terceira condição, que é o normal de Deus na vida de um cristão. Vemos Deus prosperar os nossos bens. Outra realidade que Satanás reconheceu, que era que tudo que Jó tinha, ele estava firmado em Deus por causa daquilo, pela segurança financeira. Jó era um fiel dizimista, um mordomo de Deus, completo, sempre agradecido a Deus. E o diabo reconheceu que Deus abençoava Jó e fazia com que os seus bens se multiplicassem. Enquanto tinha praga no gado vizinho, de Jó não tinha. Camelos, era uma frota de camelos. E ele negociava, ele vendia, comprava, ele alugava, ele vivia daquilo. Irmãos, isso nos ensina também que a
prosperidade é normal na vida do cristão. Eu fico contente quando vejo o irmãozão com uma caminhonete bonita, desde que está tudo pago, né? Porque esse negócio ali, essas ofertas de televisão, isso aí para mim é uma praga que inventaram e que um monte de gente cai aí. Eu estou com um carrinho 2001, viu, irmãos? Eu teria condições de comprar um carro zero, mas eu não quero comprar não. Aí, está aí andando, está bonitinho, não preciso mais. Também não tem frustração não. Eu fico contente quando eu vou numa casa bonita, bem instalada, mas tudo precisa estar pago. Tudo tem que estar pago. Tudo ali, ó, comedido. Porque, olha, a dívida, ela tira o sono da pessoa, tira ela do grupo. Eu já vi famílias se desfazerem inteira por questões de dívida. Então nós precisamos pensar, tomar passos decisivos, também porque existe no nosso país uma instabilidade tremenda, de repente está tudo bom e não está nada bom, e a gente pensa que o balanço do país está certo, mas foi manipulado, e agora a gente vê, depois de 10 anos, o que está acontecendo nessa maior empresa do país, Petrobras. Veja o que está acontecendo. Quem esperava? O negócio está vindo desde 2002, mais de 10 anos. Eu sei que pessoas, inclusive hoje eu estava comentando em casa, ali no nosso, colocou tudo lá para comprar a ação da Petrobras. Está pobrinho, está bravo. Está lá. Nós não temos estabilidade. A única coisa que nós podemos estar aqui firmados é no Senhor. Mas esse mundo não nos oferece nenhuma, absolutamente nada, nenhuma segurança. A nossa vitória vem do Senhor. É do Senhor. Eu sei que prosperidade virou um palavrão no nosso mundo hoje, porque a televisão mostra com frequência pregadores dizendo ao povo que Jesus morreu na cruz para que cada um tenha uma BMW zero, para virar empresário, para ter casa na praia. Eu tenho uma parente que falou: eu estou tão feliz, eu ganhei um apartamento. Tinha nada, eu ganhei o apartamento. Ganhou com um livrinho que tem que pagar em mais de 20 anos. Ninguém ganha nada, não, irmãos. Fui lá, eu fiz uma oferta e ganhei o apartamento. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia revela. Podemos até possuir tudo isso, mas Jesus deve sempre ocupar o primeiro lugar. Sempre. Deus não deixava que nenhum mal acontecesse ao patrimônio de Jó. Deus guardava. Isso, irmãos, é prosperidade. Você estar cercado pelos cuidados de Deus, ter uma família vivendo em paz e poder conseguir bens honestamente, gradativamente. Não precisa ter pressa, porque o dinheiro que entra fácil, ele também sai fácil. Vamos ver agora 3 João, verso 2, lá perto de Apocalipse. Terceira carta, terceira epístola de João, verso 2. Olha que ele diz aqui: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja aqui, ele faz uma saudação e deixa bem claro o que é ser próspero. Isso daqui é ser próspero. Essa é a prosperidade da vida. Ir bem em tudo, estar gozando de saúde, estar espiritualmente pleno.
verdadeira prosperidade, o normal de Deus para a vida dos seus filhos. Viram que João não deu destaque à riqueza aqui? Aqui não existe destaque à riqueza. Eu quero que te vá bem em tudo. Que você mora numa casa relativamente confortável, que você tenha um carinho relativamente bom, que você vista algumas roupas boas, duráveis, que você coma bem, porque olha, comer bem é bom, né, irmãos? Um palmitinho, comer bom, um próprio bicoszinho bom, né? Pãozinho integral bom, tudo isso é bom. Comer bem é bom. Então precisa de dinheiro. Cogumelo, né? Aquele alcachofra. Quando eu vou nos Estados Unidos, minha filha já me espera uma alcachofra lá, pai, aqui ó, o que o senhor gosta. Então Deus quer que vá bem em tudo, Ele quer que você viva bem, que os seus filhos vivam bem. Não se iluda, meu amado irmão, os bens desse mundo perecem, só as coisas de Deus permanecem. De que adianta você possuir bens e não ter saúde para gozar da riqueza? De que adianta você ter saúde e não estiver bem espiritualmente? O importante é você estar bem espiritualmente, assim como você saberá administrar a falta de dinheiro que houver e até uma eventual saúde limitada. A doença não escolhe endereço, não escolhe. Estamos sabendo de um fato terrível, a família está em prantos, ninguém esperava. Homem rico, no melhor hospital de São Paulo, situação difícil. Só Deus. E eu fico às vezes entristecido quando eu converso com algumas pessoas, que às vezes olha lá em casa, está tudo bem. Meu filho faz engenharia, ele está fazendo estágio no exterior, ótimo. A minha filha está fazendo medicina, está no último ano, ótimo. Mas ninguém na igreja, ninguém servindo a Deus, ninguém fazendo nada. Isso, irmãos, não é ótimo. Ótimo que a pessoa esteja fazendo isso, mas se ela não tiver o principal, está firmada em Deus, não existe valor nenhum. Apesar que Deus dá oportunidades e mais tarde ela poderá mudar as coisas, nós não podemos perder a esperança na vida de ninguém. Ainda hoje, ouvindo um trecho lá do concílio dos anciãos do monastério, o pastor amigo Augusto estava falando sobre isso. Não devemos perder a esperança em ninguém. Deus conhece o princípio, o fim desde o princípio, é só Ele que sabe. Nós não temos a capacidade de julgar, mas nós temos essa facilidade de julgar. Mas a pessoa vem dizendo isso daí, eu me entristeço, fico pedindo a Deus que ela tenha luz para entender que isso não é o principal. E o quarto ponto é sermos observados por Deus e tê-lo testemunhando de nós. Deus testemunhando de nós. Ele diz assim: você notou o meu servo Jó? Deus falando. No mundo inteiro, ninguém é como ele, homem honesto e íntegro, Deus testemunhando. Que coisa extraordinária! Se já pensou se Deus dissesse isso de mim, eu acho que eu esconderia. Observe que é o próprio Deus dando testemunho. Interessante é que nós somos orientados a testemunhar de Deus aos outros, mas quando é preciso, o próprio Deus testemunha de nós. Mas esse testemunho tinha um objetivo. Jó agradava a Deus, ele honrava a Deus com o seu
estilo de vida. Jó tinha um estilo de vida que agradava, com um cheiro suave sobre os céus. E isso, irmãos, deve ser o normal na vida do cristão. Agradar a Deus, vivendo uma vida reta e tê-lo testemunhando de nós. O Salmo 37, o verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará aos desejos do seu coração. Se agrade do Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ele vai colocar uma pessoa para te fazer feliz. Ele vai te colocar um emprego para melhorar a sua condição. Ele vai colocar um médico para receitar o remédio adequado para a saúde do seu filho. Agrada-te do Senhor. Não fica esperando e cobrando. Viu o pastor de ontem como pregou, e ele falou sobre isso, daquele discípulo que estava orientando Jesus: o senhor vai ter que fazer isso, nós não temos que falar, obrigado a Deus a fazer nada, nós somos filhos, quem manda é o pai que manda, filho é só para obedecer, e pai é para mandar, como o pai do céu, que na terra também, sabe? Se você é cristão, meu amado, agrada-te de Deus, que Ele vai trazer o que é de bom para você, e necessário, não o que você quer, nem sempre o que você quer. Certamente não será testemunho, mas o testemunho, tem muitas pessoas dando testemunho, e eu fico arrasado com isso. Que uma pessoa deu um testemunho. E esses testemunhos impedem, palavras do Espírito para você, impedem muitas pessoas a seguirem o caminho da verdade. Elas ficam assim desnorteadas, porque viram que ali uma pessoa fez uma coisa errada e ela julga toda a igreja por aquela pessoa. Não deve ser assim, mas algumas pessoas que não têm conhecimento, acontece isso. Mas se você é um cristão fiel, o normal de Deus é que você observe, que Ele te observe e dê um testemunho disso. E o quinto e último, teremos a bênção de Deus atraída para a nossa fidelidade. Deus diz do seu servo: Ele me teme e procura não fazer nada do que é errado. Deus começou chamando Jó de meu servo, isto é, aquele que faz o que é ordenado em seus mandamentos. O pastor Pereira já falou aqui várias vezes que a tradução da palavra servo no original é aquele que não tem vontade própria. A tua vontade para Deus não tem valor nenhum. Ele respeita a sua decisão, isso Ele respeita, mas a sua vontade não tem valor nenhum para Deus, é nula. Você é servo e o servo faz o que o Senhor manda. Então, se você tem a Deus como seu Senhor, você é servo e você não deve ter vontade própria. Eu sei que isso é muito forte, mas não temos como fugir. Jó era fiel, tinha compromisso, é uma palavra que está em extinção, compromisso, e por isso o normal de Deus na vida dele era isso. A fidelidade do cristão com Deus funciona como um imã, ela atrai a bênção de Deus. Não obedecemos para sermos abençoados, mas somos abençoados porque obedecemos ao Senhor. Tem muito crente fazendo corrente de oração, subindo e descendo o monte para ter a bênção de Deus, mas cansam na subida e na descida e nada alcança. Fazem jejum, mas o jejum não passa de dieta. Sabe por quê?
pelos interesses dessa vida temporal e não por um compromisso com Deus. Falta o imã. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Não é nenhum homem dessa terra. Jesus é o nosso exemplo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele viveu na pobreza. Jesus morava na periferia. Ele soube o que era a dificuldade nos mais diversos aspectos da vida. Não devemos ficar suplicando por coisas temporárias. Só existem dois tipos de oração: o das bênçãos espirituais e o das bênçãos temporais. O das espirituais ele responde todas com sim, e o das temporais nem todas. Jó foi fiel com Deus e a sua fidelidade atraía a bênção de Deus sobre ele. E essa bênção, irmãos, mais uma vez, é normal de Deus na vida do cristão. Eu te pergunto, Jó merecia essas provações que ele foi forçado a enfrentar? Te dá antes que eu esqueça. Nós merecemos os obstáculos que enfrentamos, algumas vezes sem darmos motivos? Por que alguns têm um final feliz e outros não? Por que, ó Deus? Sempre ouço essa pergunta, que algumas vezes eu confesso para vocês que eu também. 36. Por que em 5 anos 9 cirurgias? Por que suportar o silêncio de Deus? Irmãos, o silêncio de Deus ele nos sufoca. Mas se você for fiel, é no silêncio de Deus que Ele está trabalhando a sua vida. Para você ser mais forte, para você ser corajoso, valoroso. O quilate do cristão não se mede numa festa, se mede na provação, nas 4 paredes, quando você chora e clama a Deus por uma necessidade, por um problema que ninguém sabe, só você e Deus, por um familiar que está sofrendo, por alguém que deixou esse mundo e só te resta saudade. Por quê? E em resposta, Ellen White diz que o trato de Deus para o seu povo sempre parece misterioso. Seus caminhos não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Muitas vezes seu modo de tratar é tão contrário aos nossos planos e expectativas que ficamos admirados e ela diz assim, até confundidos. Olha o que diz. Testemunhos para o início, para o 15. Se forem vossas circunstâncias, por escuros e misteriosos que sejam os caminhos da providência, embora a vereda possa conduzir através de águas profundas, provas e tristezas possam afligir repentinamente, vemos todavia a certeza, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 20. Mantermos a atitude correta implica em muitas coisas, em todas as épocas. As testemunhas designadas por Deus se têm exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. Jó por um tempo foi privado de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os seus próprios parentes o desprezavam e os amigos também. Contudo, ele manteve a sua integridade. Esses exemplos de humana firmeza dão testemunho
da fidelidade das promessas de Deus e de sua permanente presença. Tudo isso testifica do poder da fé para fazer face aos poderes do mundo. É obra da fé repousar em Deus na hora mais escura. É aonde você deve colocar em exercício o que para você até o momento era uma teoria. E não é fácil, é uma tarefa difícil. Colocar em exercício a fé na adversidade. A história de Jó termina com a restauração da sua vida. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aqui é um segredo, vai uma dica. E deu-lhe em dobro tudo quanto antes possuía. Ele recebeu 2 vezes a riqueza. Outra família só não recebeu em dobro os filhos, porque os primeiros estão descansando na sepultura para viverem juntos para sempre. E por fim Deus deu um período de vida também 2 vezes mais longo que o normal para a época. Depois da provação, ele viveu mais 140 anos e alcançou a 4ª geração. Jó foi tataravô. Que Deus é o nosso. Que coisa extraordinária. Que capacidade que ele tem. Jó é o símbolo da vida que nós vivemos hoje. Uma vida que é uma mistura de desapontamento e dor, mas também de alegria e bons tempos. Depois do seu sofrimento, ele então é restaurado a uma vida mais recompensadora do que antes. Deus deseja o mesmo para nós. Ele ama você e a mim. Ele não consegue esperar para dar-nos a recompensa, mas nesse mundo, por qualquer que seja a razão, isso nem sempre é possível. Mas um dia nós seremos tirados daqui e desfrutaremos para sempre a vida que Deus sempre desejou que tivesse. Enquanto Jesus não voltar, haverá dor. Contudo, podemos saber como filhos de um Deus amoroso, que sua vontade sempre foi, sempre será que nós tenhamos uma vida abundante, hoje e eternamente. Amém. E eu gosto que diz o Salmo 34, 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E eu quero fazer um convite a você nessa noite. Talvez eu não tenha essa capacidade, não tenho esse poder e não tenho essa autoridade. Isso só compete a Deus. Mas talvez você não esteja levando uma vida espiritual como Deus deseja que você estivesse levando. Talvez você tenha negligenciado algumas áreas da sua vida cristã. Umas você é forte e outras não. Eu gostaria de fazer esse convite para você, fazer uma aliança com Deus, um compromisso como foi feito de Jó. E ele declara, uma das alianças, ele declara que ele fez uma aliança com os seus olhos. Se Jó fez essa aliança com os olhos, ele tinha dificuldade em alguma coisa, em administrar a sua vida cristã nessa questão do olhar. Porque aqui diz que os nossos olhos são as avenidas da vida. E ele trabalha com todos os outros sentidos.
Será que se hoje o diabo desafiasse a Deus em relação à sua vida, Deus diria que você é servo dele íntegro, bom e honesto, que procura não fazer nada que seja errado? Irmão, se Deus não puder falar isso de você, não haverá muro que te proteja, não poderá ter bênção na sua casa, e você nunca vai decolar em nada, na vida cristã, na vida profissional, nada. A nossa tarefa, dada por Deus, é obedecer e confiar. Estou lidando com uma situação de uma pessoa recém-batizada, não é de Ribeirão Preto. Trabalho com ela pela internet. Se batizou em dezembro. Com estudos que a gente faz e outras pessoas também. E a empresa dela simplesmente fechou. Não pagou nem a funcionária, faz 2 meses. É muito difícil. E a gente estava se falando. Essa palavra confie, eu falo em todos os lugares. Se você confiar plenamente em Deus, se você entregar sua vida totalmente a Deus, eu tenho certeza absoluta que você terá a solução do seu problema. Não a seu modo, mas ao modo de Deus. Davi diz assim: eu nunca vi. Olha que Davi viu muita gente. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigando pão. Irmãos, eu falo isso porque eu sei que eu sofri isso. Meu pai tinha muitos bens, nos deixou sem nada, na rua. E ele veio procurar fazer uma proposta milionária para eu deixar de servir a Deus. Aos 16 anos de idade. Em 1967. Eu te dou um carro em 1967. Eu te dou uma casa mobiliada. Eu te monto uma oficina. Eu estudava no Senado naquela época. Eu faço tudo o que você quer. E se meu pai tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma virtude. Tudo que ele falava, cumpria. Eu faço tudo o que você quer, para você tirar essa ideia da sua cabeça. Nós saímos de casa numa época que não tinha emprego nem para varrer rua. Em 1967 não tinha vaga para cenourinha e para trabalhar no caminhão de lixo. Não tinha. Crise tremenda. Saiu meu irmão mais velho, eu, o caçula, e minha mãe estava grávida de 7 meses. Fomos viver em favor. Mas eu confiei nessa promessa. Passei vontade, mas nunca fome. E é nisso, irmãos amados, que nós devemos depositar a nossa confiança. O mundo pode estar em crise. As manchetes podem dizer isso, está bombardeando a sua mente. Confia no Senhor, que o teu pão e a tua água serão certos. Eu gostaria que você saísse da presença de Deus nessa noite para a sua casa, como um gigante da fé. Eu sei que tem situações que nos sufocam, nos destrói, nos jogam no chão. Você não encontra saída, você não encontra solução de forma alguma. Todas as portas parecem que estão fechadas para você. Mas lembre-se, o que Deus fez para Jó, Ele pode fazer para você. A sua parte não é questionar, a
A sua parte é obedecer e confiar. E se você for para morrer, que morra em Cristo Jesus. Porque Paulo disse que isso é um ganho. É lógico que nós queremos viver, somos sadomasoquistas, queremos viver. Mas se acontecer, você deve estar aqui firmado no Senhor. Porque muito em breve, Jesus voltará e colocará um ponto final na história do pecado. E assim viveremos com Ele para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu amor. Sinta-se abraçado agora pelo Espírito Santo. Aquele que ilumina sua mente, aquele que te consola, o único consolo que nós podemos ter desse mundo é do Espírito Santo de Deus. Não é Maria, você que perdeu um filho, a Marina, o Lourdes que perderam o filho, só o Espírito Santo que pode nos consolar. A Michelle que perdeu o pai esses dias. Tantos irmãos aqui lidando com perdas, com doenças que parece que não tem solução. Da noite para o dia o mundo desaba sobre a sua cabeça. Confie-se, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Ele te conforta, Ele te consola, Ele mostra, Ele ilumina o seu caminho. Eu tenho certeza que essa bênção você não irá receber. Você já recebeu, se a partir de agora você confia. Vamos cantar uma música dos jovens que eu acho muito bonita. É do CD de 2005, Fiel a Toda a Prova. Mas canta essa música com o coração. Cante assim, com você com Deus.